Oi pessoal, estamos aqui para novamente refletir sobre os textos bíblicos. Uma reflexão assim, mais atualizada, uma reflexão que não é ao pé da letra, é uma interpretação da palavra de Deus. Porque o texto bíblico foi escrito há muitos anos atrás, 1000 anos, 2000 anos atrás. O Antigo Testamento 3000 anos atrás, o Novo Testamento 2000 anos atrás, numa mentalidade totalmente diferente da nossa. Então a gente precisa interpretar, atualizar a mensagem de Jesus. Fazer hermenêutica, que é a interpretação, né? Hoje nós vamos falar Jesus na sinagoga de Nazaré. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de 14 a 30. Então leia primeiro o texto, escute a nossa reflexão, depois leia o texto de novo, que você vai entender bastante. Esse texto de Lucas, capítulo 4, versículo 14 a 30, fala sobre Jesus na sinagoga de Nazaré. A proclamação do reino de Deus por Jesus se origina no Espírito Santo. Não é uma coisa da cabeça dele, né? É no Espírito de Deus. É Deus que inspira Jesus. Lá na Galileia, que aparentemente era um lugar de pobre, porque Nazaré era uma aldeia pequena, de pessoas pobres, humildes, na Galileia, que era uma terra que os judeus não gostavam muito, que é a Galileia dos pagãos, muito perto dos pagãos, muito próxima dos pagãos. Então a Galileia o pessoal tinha muito preconceito com a Galileia. Tanto que um dia, Natanael, que dizem que é o mesmo Bartolomeu, discípulo de Jesus, perguntou assim: será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Veio Jesus, né? Então lá na Galileia, os discípulos não compreenderam Jesus. Eles ficavam assim até maravilhados com os feitos dele, com a mensagem dele, mas não compreenderam totalmente Jesus. Foi preciso chegar a Pentecostes para eles entenderem Jesus. Pedro não entendeu Jesus. Até Jesus morrer, Pedro não tinha entendido Jesus. E conviveu com ele pessoalmente. Depois, lá nos Atos dos Apóstolos, depois que Jesus morreu, que Pedro falou assim: nossa Senhora, agora que eu estou entendendo o que Jesus falou. Né? A ação de Jesus, então, é um programa de transformação da realidade. É uma mudança de vida, é a busca da liberdade, é a busca de vida para as pessoas, especialmente quem não tinha vida, que era o povo, os pobres. O reino de Deus é primeiro para os pobres. Primeiro, nós que não somos pobres, pegamos carona com os pobres. Porque o objetivo do reino de Deus é os pobres. Né? Evangelizar os pobres. Então Jesus, quando vai pregar na sinagoga de Nazaré, ele mistura, porque o judeu adulto podia chegar e pregar. Se ele fosse entendido, né? Ele podia pregar. Qualquer judeu podia pregar na sinagoga. Então Jesus vai pregar. Ele mistura na sua pregação Isaías capítulo 61, capítulo 35, capítulo 58. Ele fala, o texto fala, Jesus é ungido diretamente pelo Espírito Santo. E não com a unção dos antigos sacerdotes judeus. Onde se dava a unção do sacerdote judeu? Nós, padres católicos, recebemos a unção na mão. Unção com óleo do crisma. O bispo, que já é padre, recebe a unção na cabeça. O óleo do crisma na cabeça. O sacerdote judeu, ele era ungido na orelha direita. Por isso que tem aquela passagem que Malco era o pregado do sacerdote, ele estava trazendo mensagem do sacerdote o sumo sacerdote para Jesus. Aí o Malco, Pedro, corta a orelha direita dele. O que significa cortar a orelha direita? É cortar a unção. Para nós o sacerdote agora não é mais ungido judeu. O sacerdote é Jesus. Isso que é cortar a orelha, né? Um modo simbólico de falar que cortou a unção. Nós não acreditamos mais na unção dos sacerdotes judeus. Agora o sacerdote é Jesus. Então a comunidade de Lucas luta para dialogar com os judeus sobre a ação de Jesus, que vai aos poucos cumprindo as Escrituras. O que importa para nós do Antigo Testamento? Não é o Antigo Testamento inteiro. Nós não temos que seguir o Antigo Testamento inteiro. Nós só seguimos o Antigo Testamento, por consideração, né, naquilo que ele fala sobre o Messias, que para nós é o Cristo, que é Jesus. Naquilo que ele fala sobre o Cristo, que para nós é Jesus. Fora isso, nós não temos que seguir o Levítico, por exemplo, porque os preceitos todos são judeus, não são cristãos. O judeu não é cristão. Israel não é cristão. Então, a comunidade de Lucas quer dialogar, né, sobre isso, né? O cumprimento da Escritura em Jesus. O que foi prometido se cumpre na pessoa de Jesus. Então Jesus é o Cristo, é o Messias para nós. Os pobres, como eu disse, são os primeiros destinatários do Evangelho. Né? E nós, que não somos pobres, pegamos carona com eles.
A missão de Jesus, então, é trazer uma palavra de esperança para o povo. Mas o povo que era explorado, que era oprimido. Porque quem não era explorado, que eram os judeus, os fariseus, os saduceus, a mensagem de Jesus não cala neles, não cala profundo neles. Porque eles não precisavam. Já estavam bem de vida, achavam que eram os escolhidos de Deus. E os outros não eram escolhidos de Deus. Ao contrário de Jesus, ele escolhe os pobres, os oprimidos, os explorados. Então o ano da graça do Senhor se refere ao jubileu que Israel celebrava de 50 em 50 anos. Era o jubileu. Que nós, na Igreja Católica, celebramos de 25 em 25 anos. Os judeus celebravam de Israel a cada 50 anos o jubileu. Isso está no Levítico, capítulo 25, versículos de 10 a 13. É o ano da graça do Senhor, o jubileu, né? Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu. Cada um de vós retornará a seu patrimônio, e cada um de vós voltará à sua família. O 50º ano é jubilar para vós. Não semeareis nem colhereis as uvas dos ramos não podados, porque é jubileu, e o considerará sagrado. Comereis a colheita de vossos campos, e nesse ano jubilar, cada um recuperará a sua propriedade. Mas é muito estranho isso, porque eu não sei se isso acontecia. Até o povo judeu mesmo desconfiava se isso acontecia, né? Porque de 50 a 50 anos, se você vendeu uma propriedade, depois de 50 anos ela voltava para você. Estranho, né? Estranho, porque como é que você vai readquirir uma propriedade que você vendeu, ela volta para você depois de 50 anos? Muito estranho o jubileu, né? Mas o próprio povo de Jesus duvidava dele. Mas Jesus então vai procurar quem acreditava nele, fora do povo dele. Eles pensavam assim, mas como é que um homem comum e pobre, filho de um carpinteiro, pode se atribuir a missão de Messias? Como assim, né? O judeu não entendia isso, né? Porque na cabeça deles, o Messias viria de uma família importante, de rei, uma família nobre, não de um povo pobre de Nazaré. Então o judeu pensava, será que é mesmo dos pobres que vem a salvação, como Jesus pregava? O povo fica realmente furioso com Jesus, né? Resolve lançá-lo no precipício, matá-lo por apedrejamento, porque eles não imaginavam que o Messias podia vir de uma pessoa pobre. Mas Jesus passa no meio deles, quer dizer, vence aquela dificuldade e continua o seu caminho, anunciando o reino de Deus a quem estivesse disposto a aceitar a pregação dele e se comprometer com ele. Quem não estava disposto não seguia Jesus, né? Deixava Jesus de lado. Quem foi fiel seguiu Jesus e fez a comunidade dele se expandir no meio dos pagãos pelo mundo inteiro, né? Hoje nós somos 2 bilhões de cristãos, seguidores de Jesus. Então Jesus é o Messias para nós, é o Cristo, é o ungido de Deus, e nós temos que seguir o Novo Testamento e não o Antigo Testamento. No Antigo, só aquilo que justifica a presença do Messias. Essa é a nossa reflexão sobre esse texto. Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.